trazendo os números que foram confirmados e divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística na manhã desta sexta-feira, no qual foram apresentados os números para o PIB no quarto trimestre de 2023 e os números finais do PIB no ano passado. E 2023 registrou 10 trilhões e 900 bilhões de reais para o PIB nacional. Foi o que informou o IBGE e o que você vai confirmar agora conosco em tela. Veja só como é que ficaram os números em relação ao ano de 2023. Total, como eu disse, 10 trilhões 900 bilhões de reais, alta de 2,9%. O PIB per capita, olha só, ficou em R$ 50.193,72, um aumento real aqui de 2,2% frente a 2022. Taxa de investimento no Brasil ficou em 16,5%. Esse é o número que foi confirmado na manhã de hoje. Ele ficou em 16,5% frente a 17,8% no ano de 2022. A taxa de poupança registrou 15,4% frente a 15,8% um ano antes. Esses são os números gerais que a gente traz aí para você em relação ao PIB. Agora vamos ver o PIB para a agropecuária, os três principais setores: agropecuária, indústria e comércio. Aqui eu lembro que está considerando agropecuária, portanto, é o setor primário apenas. E a agropecuária brasileira teve um produto interno bruto de 677 bilhões e 600 milhões de reais, com alta de 15,1%. A indústria brasileira teve 2 trilhões e 400 bilhões de reais, com alta de 1,6%. Já o setor de serviços, 6 trilhões 400 bilhões de reais, com alta de 2,4%. São os três setores que destacamos aqui. Sobre a agropecuária, eu destaco soja e milho, com uma alta para a soja de 27,1% e o milho 19%. Dito isso, vamos saber o que esses números representam para a economia nacional, para esses setores, os desafios também que tem em 2024, no caso da agropecuária, que a gente sabe bastante sobre esse fator. A gente tem visto diariamente aqui as dificuldades que tem exatamente com soja e milho em relação aos valores, mas vamos saber agora o que esses números do PIB de 2023 representam para a economia nacional. Para falar sobre este assunto, eu vou conversar ao vivo pela internet com Roberto Troster, ele que participa conosco, economista, participa conosco neste começo de tarde de sexta-feira. Troster, esses números que foram apresentados, eu digo até que confirmados pelo IBGE, surpreenderam você? Boa tarde. Boa tarde. Não, a pergunta depende de quando que você fez a pergunta. No começo do ano, a projeção de crescimento do PIB era 0,8%. E no fim do ano, quer dizer, você apresentou 2,9%. Então, obviamente que surpreendeu não só a mim, a todos os brasileiros, a capacidade do Brasil crescer e se superar tanto nas expectativas. Então, nesse sentido, surpreendeu sim positivamente. Não só isso, surpreendeu. A Bolsa de Valores bateu recordes históricos no ano passado, o risco país caiu, taxas de juros caíram, inflação caiu. Então, respondendo à pergunta, sim, estou positivamente surpreso com os números. E com esses números consolidados, né, de 2023, né, no decorrer do ano a surpresa vai ficando menor, claro, né, porque a gente vai vendo o andamento dos setores da economia nacional. Mas esses números consolidados de 2023 apresentados hoje, o que ele traz para a economia brasileira em relação à expectativa para 2024, em relação à economia brasileira? Bom, primeiro, quer dizer, além dos fatores que eu mencionei, você também teve a aprovação do arcabouço fiscal, a reforma tributária, fechar algumas fugas de alguns buracos tributários que permitiam que alguns cidadãos pagassem menos impostos. Então, isso cria um otimismo. Crescer 2,9% cria um otimismo para a economia.
especificamente para o setor agro, quer dizer, parte do mérito, da contribuição do agro na economia se deve ao clima, preço das commodities, algo muito mencionado, mas parte é o dinamismo do setor agropecuário, do empresariado do setor e das pesquisas feitas no setor. Quer dizer, não é algo que aconteceu da noite para o dia, não é que o Brasil encontrou uma mina de ouro, como em Serra Pelada, e todo mundo ficou rico. É resultado de um grande trabalho. E mostra que é um trabalho que pode ser transferido a outros setores, como a indústria, a construção civil e em alguns ramos do comércio. Troster, e você começou citando na sua resposta o setor agropecuário, e a agropecuária ela tem uma boa produção estimada, ainda que tenha quebra no Brasil para a soja e uma redução na área de semeadura de milho, segundo a safra, ainda é uma boa safra, nós teremos uma grande safra, se não for a recorde, não deve ser a recorde mesmo, mas será a segunda maior da história no caso da soja, por exemplo. Entretanto, essa quebra, claro que traz um prejuízo para o produtor rural, e tem também a formação de preços, sendo quadro de oferta e demanda global não é favorável e os preços, boa parte, não travaram antes. Então tem aí, se vai produzir 140, 145 milhões de toneladas, tem pelo menos 100 milhões de toneladas ainda a serem comercializadas. Esse fator pode pesar aqui no elemento do PIB da agropecuária neste ano de 2024? Pode, você faz o preço da produção vezes o preço da produção versus o volume da produção. Menor o preço, menor o valor que entra no PIB. Você sempre põe preço de mercado. Então, se baixa o preço do meu celular, né, quer dizer, ele é novo, mas se fosse novo e vendesse por um preço menor, o PIB cai. Mas mais importante do que isso é você tem um setor forte, o setor, a extração mineral está forte, e a gente usar a mesma política para os outros setores, não tem por que não crescer muito a economia. O preço dos commodities oscila, né? Isso faz parte dos preços, mas as projeções, por exemplo, do FMI, mostram uma leve tênue, então você vai ter oscilações, mas eu diria que não são tão fortes assim. Eu acho que você teve preços historicamente altos por conta da guerra da Ucrânia, mas se você for analisar uma série histórica, nós estamos no terceiro patamar mais alto de preços de commodities da história. Então, não são números ruins, não. E aí, falando dos demais setores, principalmente indústria e serviços, como que você avalia o desempenho em 2023 e podemos ver um desempenho melhor no ano de 2024 ou nós já estamos entrando num período que eu chamaria de estabilidade em relação ao último ano? Eu diria que você tem potencial. A indústria de transformação caiu mais de 1%, então você tem uma coisa que é chamada reversão à média, quer dizer, quando você cai muito um ano, você supera o outro. Isso vale para quase todos os setores. A mesma coisa com a construção civil. Agora, com juros mais baixos, inflação mais baixa, isso aumenta a renda real das famílias, é razoável supor tanto a indústria como a construção civil vão crescer mais. Idem para o setor de serviços, né? Mais renda, mais consumo. O ano passado, os números divulgados hoje, o consumo das famílias aumentou 3,1%, quer dizer, acima do crescimento do PIB. Com mais emprego esse ano e uma estabilidade nos beneficiários do Bolsa Família, a gente deve observar uma manutenção do consumo. Agora, se vai crescer mais ou não, depende muito da política econômica dia a dia, né? É uma construção que se faz, não é algo que vem de cima, né? É como a produção agrícola, não é São Pedro que decide, ele influencia, é verdade, mas é o dia a dia de todos os produtores agropecuários que faz o setor crescer, né? Troster, vou fazer uma última pergunta, que você citou consumo, e o poder de compra do brasileiro ele é fundamental para a agropecuária.
E no caso, por exemplo, de carne bovina, é mais essencial ainda. 70% de toda a carne bovina brasileira é consumida no próprio Brasil, que é um dos maiores mercados consumidores do mundo. Esse poder de compra no Brasil, ele deve melhorar, ele deve ficar pelo menos como estava em 2023? Você é otimista em relação a este fator, Troster? Eu diria que deve melhorar um pouco. Com certeza você vai manter o padrão do ano passado e você deve melhorar. Você tem um leve viés de alta. Se depender de mim, eu vou ajudar a aumentar esse consumo.